Uma vez gravado o DVD, ou então o pendrive de boot, essa é a tela inicial da instalação do Ubuntu 18.4. Mas antes de instalar, vamos falar um pouco sobre por que o Ubuntu como ambiente de desenvolvimento. Por que a gente não usa o Windows? Todo mundo sabe usar o Windows, é mais comum, né? Todo mundo conhece já. Por que aprender um sistema operacional novo? Por que aprender a usar o terminal, aqueles comandos todos? Quais são realmente as vantagens de se ter o Ubuntu como um ambiente de desenvolvimento? Bom, para mim, um dos itens mais importantes é o fato de ele ser gratuito. Isso é uma questão não apenas financeira, mas ética também. Bom, a gente pode comprar um computador com Windows, pode atualizar o Windows quando aparecerem versões novas, mas existe também a possibilidade de se obter por aí o Windows, e é uma coisa que eu nunca gostei de fazer. Nunca gostei de baixar o Windows, crack, essas coisas. Eu sempre comprava o Windows e isso era um custo muito grande. O último Windows que eu comprei foi o Windows XP, que eu usei até um dia desses, que na verdade eu ainda uso. Quando poucas vezes eu preciso usar o Windows, quando eu vou usar o CorelDRAW, por exemplo, eu uso uma máquina virtual com o meu Windows XP instalado nela, rodando. Mas para o resto de todos os meus trabalhos eu uso o Linux, o Ubuntu, desde a versão 14.04, ou seja, desde 2014. Bom, isso é bom porque me faz economizar bastante dinheiro, né? Eu não pago licença de Windows, eu não pago licença anual de Office, eu não compro editor de texto como o Sublime, por exemplo, muitas outras coisas. Então, essa questão da gratuidade e da ética, para mim, é muito relevante. Outra coisa muito importante também é que o Linux, ele realmente, pela sua própria natureza, é mais protegido contra vírus. Não adianta você tentar dizer que o perigo é o mesmo, que a questão de Windows e Linux não tem diferença, porque tem sim. A maioria dos vírus eles infectam computadores Windows. Né? Outro ponto importante é a estabilidade. Tem um servidor Linux no ar que está 2, 3 anos sem fazer um boot, né? Dá uma reinicializada. Quer dizer, isso é muito importante. Você saber que aquele sistema vai rodar ininterruptamente, sem degradação de performance, isso é fundamental. Falando em performance, o Linux consegue fazer mais com menos hardware. Ou seja, você precisa de um computador menor, um computador menos potente para rodar um Linux do que se fosse rodar um Windows. E isso vai refletir diretamente no seu custo quando você for colocar a sua aplicação no ar. Quando você for levantar uma máquina virtual na Amazon, na DigitalOcean, um container, você vai precisar de menos hardware, vamos dizer assim, hardware virtual, mas menos hardware para poder rodar a sua aplicação de forma adequada. Além disso, é importante citar também que é bastante confortável para desenvolvimento se usar o Linux, o Ubuntu especificamente, porque ele é muito fácil de usar, muito semelhante ao Windows, quer dizer, a curva de aprendizado dele é bem suave. É, e, e coisas como virtualização, containers, né? Você rodar um Docker é muito mais nativo, muito mais fluido no Linux do que no Windows. LXD, que chama LXD, né? Que é a virtualização. Até o próprio Vagrant, que roda o Homestead do Laravel, é bem mais confortável rodar ele no Linux. Além disso, o Linux tem o terminal, né, scripts SH, quer dizer, substitui os arquivos BAT com muito mais vantagens. Tem ferramentas de linha de comando poderosas, quer dizer, tudo isso aumenta a produtividade. Então, claro que a maioria das ferramentas de desenvolvimento tem a versão para Windows, por exemplo, o Vue CLI, o cliente do Vue para a linha de comando roda no Windows, o NPM roda no Windows, o Node roda no Windows, tudo isso é certo, mas sabe-se que tudo isso é nativo do Linux, né? Então, claro que no Linux tudo isso vai rodar bem melhor. E se precisar conectar no Windows, por exemplo, externo, no servidor Windows ou no computador de outra pessoa, que não tem o Remote Desktop, né? Mas o Windows tem o Remote Desktop, que é o Remina. O Remina, ele conecta, ele nunca me deixou na mão. É um programa que conecta como um desktop remoto no computador Windows, como se você estivesse usando o Windows nativamente. Então, você não fica na mão por conta de falta de Remote Desktop, né?
Você conectar com servidores online, servidores de produção, via SSH, é muito mais simples no Linux, porque é praticamente nativo, né? O cliente SSH é nativo, você não precisa instalar o PuTTY, nem qualquer outro aplicativo para isso, né? Direto da tela do terminal você consegue conectar no servidor de produção, fazer as configurações que precisa, tudo isso sem dor de cabeça e praticamente nativo. Agora, o mais importante de tudo isso, quando você usa o Ubuntu como um ambiente de desenvolvimento, você tem a certeza de que tem um ambiente idêntico ao de produção. Por que idêntico? Porque o Ubuntu Desktop e o Ubuntu Server, eles são o mesmo Ubuntu, a mesma versão. A diferença é que o Desktop ele tem a interface, né? A interface gráfica. Porque ao contrário do Windows, que é um sistema operacional gráfico, o Linux é um sistema operacional em modo texto. Se joga em cima uma interface gráfica, um Genome, né? No caso do Ubuntu 18.04. Mas tudo que é feito na interface gráfica reflete diretamente no ambiente de texto, no console, né? Então, o servidor de produção, ou seja, aquela máquina que está rodando na Amazon ou em qualquer outro provedor, vai ter a mesma configuração do seu ambiente de produção. Então, você vai ter menos chance de dar errado quando você colocar em produção um arquivo com letra maiúscula e minúscula. Aqui no Windows não diferencia, o Linux diferencia. Então, esse tipo de coisa é que vai fazer a diferença no seu sucesso de colocar em produção. Usar ferramentas Git, por exemplo, é muito mais rápido, muito mais fácil no Linux do que no Windows. E por aí vai, quer dizer, é muita vantagem usar o ambiente Ubuntu como ambiente de desenvolvimento. Se você se apega bastante ao Windows e não quer tirar o Windows do seu computador para colocar o Ubuntu, como eu já fiz há muitos anos, pode rodar o Ubuntu numa máquina virtual, né, rodando no VirtualBox, ou então, se a sua máquina for pequena, não tiver, por exemplo, 4, 6 GB de memória aqui, você possa dispor de pelo menos 2 GB de memória para a máquina Linux. Se a sua máquina for pequena, você pode fazer um dual boot, né? Mas não abandonar o Windows, usar o Linux como ambiente de desenvolvimento e o Windows para o restante, né? Até porque tem o Steam, né? E o Steam funciona bem melhor no Windows, né? Bom, desvantagens do Windows. Bom, LibreOffice ainda não é igual ao Office, né, da Microsoft. Então, o Word nunca vai ser igual ao LibreOffice Writer, quer dizer, pode até ser, mas por enquanto ainda não é. Se você parte para o Linux depois de usar muitos anos o Windows, vai ter bastante coisa nova para aprender, vai ter bastante configuração nova para aprender, muita coisa sobre comandos de terminal, nada que assuste, porque todo esse conhecimento agrega, não apenas ao desenvolvedor, né? Mas a pessoa que vai operar sistemas, que vai fazer manutenção de servidores. Então, tudo isso é aprendizado que é bastante útil profissionalmente e diferencia o profissional, com certeza. Outra coisa é que instalar o ambiente de desenvolvimento é bem mais complicado do que instalar um AMP ou um EasyPHP no Windows. É claro, você vai instalar toda a pilha, item por item, o Apache ou Nginx, vai instalar o PHP em cima, vai instalar o MySQL ao lado, vai instalar todas aquelas extensões, uma por uma. É verdade que isso é mais complicado do que você instalar um pacote completo. Mas cedo ou tarde você vai precisar fazer isso. Por que eu digo isso? Porque cedo ou tarde você vai precisar configurar o seu ambiente de produção, a sua máquina virtual. E quando você for fazer isso, você com certeza não vai comprar uma máquina virtual Windows para rodar o PHP nela. Isso seria gastar dinheiro, gastar recurso, deixar a máquina mais lenta, rodar atividades que nativamente são criadas para rodar em Linux, como PHP, como servidor Apache, como MySQL. Você estaria rodando no Windows que não é o ambiente ideal para isso. Funciona. E tá e ano após ano, dia após dia, melhora a performance desses sistemas no Windows, mas sempre o Linux vai estar na frente nesses casos, né? Então vamos adiante, né? Depois dessa explicação mais comprida do que eu esperava, vamos continuar a nossa instalação, vamos começar a nossa instalação sem muita customização, vamos fazer uma instalação simples. A tela inicial é essa aqui, a gente instala ele em português mesmo. Isso não prejudica nada, é até melhor, né? Facilita bastante o uso
do ambiente. O botão experimental Ubuntu tem uma utilidade interessante. Você pode apertar esse botão e começar a usar o Ubuntu como se ele tivesse instalado na sua máquina. Ele carrega na memória, ele cria um drive virtual na memória, quer dizer, você não precisa nem ter um HD dentro da máquina para que isso aqui funcione. Ele cria um HD virtual na memória, ele separa um pedaço da memória para como se fosse um HD e roda o Ubuntu como se você tivesse instalado ele na máquina. É legal para conhecer, para ver como funciona, ver detalhes, ver a carinha dele. Mas o que interessa para a gente agora é instalar o Ubuntu. Vamos lá. Primeira pergunta, qual é o layout do teclado? Eu geralmente gosto de testar aqui, colocar um C cedilha, um acento, para poder saber se o teclado realmente está de acordo e continuar. Instalação normal, a partir da versão 16 ou é a versão 18, eu acredito que seja 18, permite a instalação mínima, que são poucas utilidades na parte gráfica do Ubuntu, né? Mas a gente vai usar a instalação normal, baixar atualizações enquanto instala o Ubuntu, quer dizer, já deixa o ambiente mais atualizado possível. E esse X aqui é muito importante, que instala software de terceiros para hardware gráfico e o Wi-Fi. Isso é importante porque se você não marca isso aqui, ele só vai baixar os arquivos que sejam open source, que sejam dele mesmo. E você ligando isso aqui, ele baixa softwares de terceiros, drivers para aumentar a performance de placa de vídeo, de Wi-Fi, entre outras coisas. Então, vamos manter isso aqui sempre ligado. Aqui caberia uma configuração grande sobre como é que eu quero particionar meu disco. Se eu colocar uma opção avançada, eu posso colocar meu diretório home noutra partição, mas eu vou manter essa instalação o mais simples possível e vou pedir para que ele simplesmente apague todo o disco e instale o Ubuntu nesse disco. Ele pergunta se você tem certeza que quer continuar, porque ele vai apagar todo o disco. Então, se você colocou um CD, um DVD ou um pendrive de boot num computador que tem o Windows e fizer isso, ele certamente vai apagar o Windows que está instalado lá. Então, cuidado com isso daqui, tá? Faça isso só se você tiver certeza de que você pode apagar o seu HD. Ou se você estiver instalando na máquina virtual, nenhum problema, né? Vamos continuar. Ele pergunta aqui qual é o fuso horário que você está. Isso aqui é um bom sinal de que, se ele acertar isso daqui, é um bom sinal, porque é um indicador de que ele já conseguiu conectar na internet e já sabe onde você está, baseado no seu IP. Então, ele descobre que você está aqui por conta do IP que ele já descobriu na internet, que está em Recife. Mas caso você queira mudar o local, só é clicar mais ou menos nas posições do mapa aqui. São Paulo, Rio de Janeiro, não é? Recife. Vamos adiante. O nome do usuário. Eu vou colocar meu nome. O nome da máquina. E aqui é o nome do usuário. Esse nome do usuário é o usuário que vai ser criado no Linux, tá certo? Então esse usuário, a gente vai ver depois o que vai causar isso daqui. É diferente disso daqui. Aqui a gente coloca o nome que a gente quiser, o nome completo. E aqui vai ser o nome do usuário que vai ser criado. Vamos colocar uma senha, repetir a senha. Ele critica dizendo que a senha é curta, mas ele permite que a gente continue. E agora é cópia de arquivo e a instalação. Se você estiver curioso para ver o que está acontecendo na verdade, né, e não apenas na interface gráfica, a gente pode ver aqui detalhes do que efetivamente está acontecendo. Foi o que eu falei. O Linux ele é um sistema operacional baseado no terminal, baseado em texto. Todo o gráfico, todo esse gráfico, essa imagem, essas telas, essas janelas, esses menus, eles rodam por cima do ambiente de texto, executando comandos nativos do ambiente de texto. Então, a instalação por si só está realizando esses comandos que estão aparecendo aqui embaixo. Vamos adiante.
Depois de concluída a cópia dos arquivos, agora a gente reinicia o computador.